Sim, Deus, venha tomando cada coração, cada alma, pois nós estamos inclinados à Tua presença e já sabemos, ó Deus, o quão importante é a Tua presença sobre nós. Então tenha liberdade nessa hora para nos visitar, nos tomar, derramar sobre nós o Teu poder. Se entregue, igreja, vai se entregando ao Pai, vai dizendo a Ele: tenha liberdade, Todo-Poderoso, tenha liberdade para vir, para tocar nas nossas vidas, no coração, pois sem o Senhor nós não chegaremos a parte alguma. Se o Senhor não for conosco, Pai, nós não seremos nada nesta vida. Mas se a Sua presença, Deus, ela vier sobre nós, nos tomar, se o Seu poder vier sobre nós, a nossa história muda. Pede para Jesus: muda a minha história, Deus, muda a minha realidade, muda aquilo que nós somos, mas não externamente, mas muda internamente, Pai. Aleluia. Bom dia a todos, amém? Podemos sentar. Bom dia para quem está em casa também pela live, né? Glória a Deus, irmãos. Eu vou pedir para você abrir tua Bíblia em Atos, capítulo 2. Eu vou ler a partir do 37. E por que isso que eu vou falar hoje? Quando nós conhecemos a Cristo, muitos não vêm porque querem ser salvos. Isso é óbvio, amém? A maioria das pessoas, quando conhecem a Cristo, elas vão a Cristo normalmente por causa de uma necessidade. Alguns se depararam com um labirinto na vida e você tenta, a saída não dá certo, você tenta alcançar algo, dá errado, não é assim? E você tentou de tudo, não deu certo, e nós vamos. Claro, tem aquelas exceções, alguns vão por causa do marido, por causa da esposa, por causa de um filho, e assim muitos também chegam a Cristo, mas de alguma forma por causa de alguma terceira situação, que ela se torna ali o objetivo. Só que se chegar um momento da minha vida eu não entender o que realmente é o mais importante nas nossas vidas, nós podemos acabar perdendo a maior bênção de todas elas. Você pode ser muito bem sucedido financeiramente, mas se você não chegar no reino dos céus, foi tudo em vão. Você perdeu tempo, você perdeu tudo. Mas eu tenho uma família abençoada, mas o que adianta eu ter uma família tão unida, feliz, e ninguém entrar no reino dos céus? Mas meu filho é estudado, meu filho tem isso, mas se ele não tiver salvação, ele é um pobre, miserável, cego e nu. Amém? Mas se ele tiver salvação, foi isso que o próprio Cristo explicou, não é? Nada nessa vida tem que ser mais atrativo ao seu coração do que saber que teu nome está arrolado no reino dos céus. Ele diz: seu nome está escrito no reino dos céus. Mas aí entra um lado complicado. A maioria sabe que a salvação é importante. Porque quem conhece Jesus sabe da salvação. Você entende que isso é importante. Só que a vida, ela te distrai de uma forma que, se você não tomar cuidado, você acaba caindo naquele ditado milenar que diz que muitos perdem a lua porque ficaram olhando para as estrelas. Não é verdade? Você fica olhando as estrelas e você perde a lua. Tem gente que fica olhando para as coisas pequenas nesse mundo, colocar até as estrelas desse mundo, e acaba perdendo algo muito maior. Não é verdade? Tem gente que perde salvação. Mas por que ele perdeu a salvação? Aí você conversa com ele, ele vai dizer para você assim: eu passei por uma luta financeira. Mas o que é aquela luta sua financeira diante da possibilidade de um dia você estar realmente diante de Cristo, no reino dele? Aquela situação financeira, ela traduz realmente tudo aquilo? Mas é que a minha saúde, pastor, eu passei por algo na minha saúde. Eu encontrei outro dia uma senhora dentro do mercado.
E fazia tempo que eu não via ela na igreja. Eu falei: minha irmã, está sumida? Ah, pastor, é que eu não estou podendo sair, andar. Eu fiquei me perguntando, o que ela está fazendo no mercado, então? Né? Não, é verdade, se você não pode andar, como é que você anda? Eu falei: mas a senhora está fazendo o que aqui? Aí eu sou meio carudo, perguntei. Ela falou: pastor, é que aqui não tem ninguém para vir por mim. Ué, na igreja também. Não é? Buscar Deus também. Mas as prioridades suas definem o que realmente é importante na tua vida. E Deus não é bobo. Deus te conhece, Ele sabe. Você pode chegar para mim e dar a desculpa que você quiser, mas eu quero ver qual desculpa que você dá direto a Cristo. Porque vai chegar um dia que você vai estar diante dele. E a maior de todas as bênçãos é a da salvação. O Luciano de vez em quando fala para mim: tal pessoa não veio porque está chovendo. Ele mesmo fala: mas passou para trabalhar, não é? Ela sai de chuva, e é verdade. Mas eu não estou me referindo a ouvir a igreja. Eu estou me referindo a deixar escapar a maior de todas as bênçãos, que é a salvação. Amém? E como é que eu faço para não deixar isso acabar? Olha o que esses homens fizeram. E ouvindo eles isto, foi quando o Espírito Santo foi derramado, compungiram em seu coração, olha lá, eles sentiram e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E lhes disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo para o quê? Perdão dos pecados. E recebereis o dom do... Por que eles questionaram? Eles queriam saber o que era necessário que eles fizessem para que eles tivessem aquilo que aqueles 120 homens estavam tendo. Nada mais, nada menos, esse era o selo do Espírito Santo. Ninguém que não recebeu a salvação vai receber o Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, eu recebi. Então a salvação naquele momento ela está sobre a tua vida. Amém? E aqueles homens não tendo, eles olharam o coração deles, começaram a temer. Mas e agora? O que nós faremos? Ah, pastor, mas eu tenho tanto dom. A Bíblia diz que Deus deu dom até para o rebelde. Ter dom não quer dizer nada. Todo mundo tem dom. Até cachorro tem dom. Tem cachorro que você vai, leva ele numa corrida, ele faz umas coisas que o outro não faz. Ele tem o quê? Aí tem passarinho, que você vai brincar com passarinho tem dom. Tem ou não tem? Mas qual que é mais importante? O dom ou a salvação? Vou perguntar até de maneira diferente. A gente às vezes dá tanto valor para dom. Tudo bem, você pega lá um jogador de futebol. Tem jogador que ele é muito bom, tem dom. Mas tem alguém que é maior do que ele que não tem dom nenhum. Um empresário. Não quer dizer nada o dom. É verdade ou não é? E tem gente que tem o dom e sabe usar o dom. Não adianta você ter o dom e não saber usar. Não vai mudar nada nas nossas vidas. Então eu estou tentando dizer para você que eu preciso estar com a salvação sobre a minha vida. Esses homens, eles caíram em si e eles tiveram essa preocupação. Mas não foi só aí não, se você for ler lá Atos 16, aonde o carcereiro, quando ele presencia que aquela cadeia se quebra e ele tenta se matar, o Paulo acalma ele e fala: não faça nada, estamos todos aqui, ninguém fugiu. E ele diz: o que eu faço para me salvar? E o Paulo também fala para ele: crê no Senhor, vai ser salvo tu e toda a tua casa. Então nós percebemos ao longo da história da Bíblia a importância da salvação. Ontem mesmo conversava com uma pessoa e a pessoa dizia: tive um parente, pastor, esse parente ele ia na igreja, ele queria ver lá a transformação, só que a transformação que ele buscava não aconteceu. Como não aconteceu, o que ele fez? Parou de buscar a Jesus. Ou seja, os problemas não foram resolvidos, também sem Jesus, ele continua na mesma luta, só que agora ele jogou fora a maior de todas as bênçãos. Dinheiro não paga, dom não paga, nada nessa vida você consegue comprar salvação para você. Não tem dinheiro. Você chegar no céu levando milhões e falar: olha, eu tenho dinheiro para entrar. Ali você não entra. Você está entendendo? Ah, mas tem diamante, tem ouro.
Deus vai falar para você, aqui a rua é de ouro, você pisa em ouro aqui ouro não tem valor nenhum. Você está entendendo? Lá não tem o que paga. Pastor, e o que eu preciso então para me salvar? Vou pedir para você abrir a tua Bíblia agora lá em Romanos. Vamos lá? Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Quem não possui a salvação não possui nada. Amém? Ah, mas esse monte de dinheiro? O dinheiro vai acabar, vai passar. E a Bíblia mesmo fala assim, se você tiver um filho, o dinheiro que você conquistou na vida não vai ficar na tua mão. Um filho já vai acabar com ele. E é verdade. Todo mundo que tem alguma coisa, os filhos acabam jogando fora. Amém? Aí você fala assim, ganhei com tanto esforço, vai embora. Pode ter certeza que vai. Às vezes vai um filho que mexe com drogas, às vezes um filho que tem vícios de pornografia, de prostituição, mas vai embora. Quando eu falo filho, sentido genérico, tanto faz. Um parente sem juízo, aquilo vai embora. É verdade ou não é? Do jeito que veio, se vai. Agora, a salvação, Jesus falou que ninguém tira você da mão dele se você conquista a salvação. E a Bíblia diz, então, para alguém ser salvo, a primeira coisa que ela tem que manter dentro dela é ela saber, é aquele reconhecimento de que nós realmente não merecemos nada. Por quê, pastor? Ele diz aqui, ó, em Romanos 3, 23. Porque todos o quê? Pecaram, todos. Isso aí, sem exceção. Ai, mas eu sou uma pessoa boa, faço caridade. Ninguém vai ser salvo porque faz caridade. Ô pastor, então eu estou perdendo meu tempo. Se você já sente que perde tempo de fazer o bem para alguém, você já está destruído mesmo. Amém? Porque fazer a caridade onde é necessário, você pode, é uma obrigação de todo mundo. Nós temos que fazer. Amém? Lembrando que para ajudar alguém, nem sempre você está ajudando dando o que ela quer. Você pega, por exemplo, ali o alcoólatra. Ele vai sempre pedir para você pagar mais uma dose para ele. Você está ajudando ou destruindo? Você está destruindo. Ah, mas tadinho, ele só queria tomar mais uma. Ele está mais perto da morte e de perder o que ele tem. Lembrando que ajudar alguém não é fazer o que elas querem. Se fosse fazer o que elas querem, elas não precisariam de ajuda. Amém? Se ela precisa de ajuda é porque ela realmente não sabe o que é preciso para ser ajudado. Então a gente tem que até isso pedir para Deus direção para poder ajudar alguém. Então o primeiro passo é eu preciso entender. Eu pequei, eu falhei, eu não tenho direito a nada do que eu fizer nessa vida vai me capacitar para entrar num reino. Pastor, então como é que eu vou entrar nesse reino? A única forma de entrar nesse reino é reconhecendo, primeiramente, eu sabendo que tudo que eu tenho só serve de esterco. Tudo que nós temos. Pastor, eu tenho carro bom, eu tenho casa bom, não serve para nada no reino de Deus. Volto a dizer, no reino de Deus você pisa em onde? Em ruas de ouro. Então, eu acho até que Deus colocou ruas de ouro para todo mundo já perceber que ouro para ele, quando ele fala na Bíblia, você fica perguntando, mas por que rua de ouro, né? Eu acho que é por isso, para você entender que riquezas desse mundo, no reino de Deus, ela é pisada, não tem valor. Então, qualquer um que quer chegar lá, teu objetivo não pode estar no ouro e na prata. Amém? Eu acredito que seja esse um dos motivos que a Bíblia ela faz questão de nos relatar isso. E aí eu vou pedir para você em Lucas 18, 13. Lucas 18, 13. Essa passagem a gente conhece, não é? Tinha dois homens e esses homens, eles retratam aquilo que a gente mais dá valor nesse mundo. A gente olha para as coisas materiais,
E o interessante é que, mesmo você já conhecendo a Bíblia, sabendo de tudo isso, se você não vigiar, você se pega fazendo igual estava aquele homem fariseu. Amém? Se nós não vigiarmos, mesmo conhecendo a palavra, a gente continua fazendo a mesma coisa. A gente olha para outras pessoas e fazemos igual o fariseu. Olhamos para o céu e dizemos: Deus, não sou igual àquela turma, aquele povo, aquele não sei quem. E a gente acaba se tornando, nessa vida, um grande fariseu no meio do evangelho. Ah, mas ele é crente. Mas se você não vigiar, você esquece aquilo que você acabou de ler. E quando você menos espera, você está igual o fariseu ali. Entendeu? O publicano, porém, estando em pé de longe, ainda nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo o quê? Ó Deus, tem misericórdia de mim, o quê? Pecador. Essa postura desse homem, eu não vou ler a parte do fariseu, não é necessário. Amém? O fariseu dizia que ele era diferente, que não era, eu já expliquei isso aqui. Mas todos nós, quando estamos diante de Deus, deveríamos ter essa mesma característica, porque o próprio Cristo fala que esse aqui, o publicano, é que foi justificado. O que destacava o publicano do fariseu era exatamente o publicano saber que os olhos dele nem era digno de olhar para o céu. Então ele entendia isso. Eu não sou nem digno de colocar os meus olhos no reino dos céus. E aí no 14 diz assim, ó. Continua o próximo versículo. Digo-vos que este desceu o quê? Justificado para a sua casa. E não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será, e a qualquer que a si mesmo se humilha será o quê? Eu sempre faço questão de lembrar, quando a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha. Ô pastor, então quer dizer que se alguém me humilhar eu não vou ser exaltado? Não necessariamente. Só é exaltado aquele que a si mesmo se humilha. Por quê, pastor? E não aqueles que são humilhados? Porque ser humilhado muitas vezes você pode não entender naquela hora. Mas tudo é um fruto de alguma coisa que a gente plantou em algum momento. Você, sem perceber, humilhou alguém, você está sendo humilhado por alguém. Você fez algo ali que você está colhendo o que você plantou. E a gente tem memória muito ruim para guardar aquilo que a gente faz de mal. Amém? Você pode observar que você sempre lembra muito mais daqueles que devem para você do que para quem você deve. É verdade ou não é? A tendência da gente lembrar quem nos deve algo e não para quem a gente deve. Infelizmente, a nossa memória de gratidão, ela é muito curta. Amém? Mas a de cobrança, ela é muito afiada. A pessoa fala de alguém te dever, você já vê na mente, que monte de gente que te deve. Mas perguntar, para quem que você deve? Devo para alguns, aí vai vendo, daqui a pouco tem alguém, mas deve para aquele, deve para aquele também. A memória não é do mesmo jeito, amém? Então, é exaltado a quem a si mesmo se humilha, e também não é quem é exaltado também vai ser humilhado, não. Porque a colheita do que você plantou vai te trazer exaltação, sim. Pessoas vão te reconhecer em algum momento, porque Deus ele faz isso. Não há nada que fique oculto que não seja revelado. O bem que você faz, queira ou não queira, vai aparecer. Quando aparecer, você está exaltado. Mas a Bíblia diz, aquele que a si mesmo se exalta será... Você vê que Deus fez tudo certinho? Não é? Então, pastor, alguém me exaltou, então eu estou perdido agora. Não. Quem a si mesmo se exalta será... O próprio Cristo foi exaltado onde passou, mas você nunca viu Jesus se auto-exaltar. Amém? O Cristo, ele foi humilhado por si mesmo. Ele mesmo se colocou naquela posição. Mas você vai perceber que quase ninguém, mesmo tentando, conseguiu causar humilhação a Cristo. Amém? Na verdade, Cristo permitiu aquilo. Então, ele a si mesmo se humilhou.
Amém? Mas a minha intenção é levar o quê? Nós precisamos reconhecer, como fez o publicano ali, que os olhos dele não eram nem dignos de olhar. Então, se eu posso hoje flertar com a salvação, isso já é um privilégio meu. Ah, pastor, mas eu tenho aquela bênção da saúde que eu procuro, mas você já tem teu nome no reino dos céus. Amém? Isso aí é a maior de todas as bênçãos, não perca isso. Ah, mas eu posso conseguir tal coisa. Você pode perder a maior de todas as tuas bênçãos. Só tem um jeito de conseguir ela, mantendo os teus olhos em Cristo. Segunda coisa que eu preciso na minha vida para salvação, depois que eu entendo que eu preciso disso, e se eu estiver me esquecendo disso, eu preciso me lembrar disso, é do arrependimento. A Bíblia fala que o João Batista ele veio a esse mundo, e a mensagem central, que era a preparação por um caminho para Cristo, era: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Mas eu não tenho que me arrepender só quando conheço Jesus. E aí que entra o grande problema. Nós precisamos do arrependimento dia após dia. Ah, mas agora eu conheço já a salvação. Agora que eu preciso realmente de me arrepender por qualquer situação que ameaçar tirar isso de mim. E aí eu falei agora há pouco, a vida te distrai com tantas coisas que você começa a mirar nessa vida, que as pessoas vão deixando a salvação. Essa semana alguém falava para mim, tal pessoa parou de vir na igreja porque ela quer ir para outra igreja. E eu me lembrei de uma outra que disse, ela queria ir para outra igreja porque aqui fala de dízimo também. Você vê que pormenores? Irmão, como é que eu posso querer entrar no reino de alguém que eu estou tentando lesar ele? Não faz sentido. Concorda comigo? Não faz sentido. Tudo que Deus fez para você foi gratuito. Não, pastor, eu pago a água, pago a luz. Isso é teu governo que cobra de você, de maneira cara cada vez mais. Mas ele paga para quem? Vem de graça. Foi dado. Foi ou não foi? Ah, mas eu não queria que fosse cobrado. Escolhe melhor os governantes seus. Não é? Usa o que foi recebido. Você vai poder fazer a diferença. É verdade ou não é? Não, claro, não muda do dia para a noite, também não ficou complicado do dia para a noite. É uma sequência que vem. Amém? Mas olha o que ele diz. Eu falei do se arrepender, mas não falei onde você vai abrir tua Bíblia, né? Lucas 13 mesmo. Você está em Lucas 18, vai no 13, versículo 3. Essas mudanças dependem de nós. Mas tudo que Deus faz para você, Ele fez gratuitamente. Uma pessoa que é curada de um câncer, ela não paga para ser curada de um câncer, ela não paga para ser abençoado por algo. Ah, mas eu dou oferta na igreja. Irmão, você oferta dentro de uma igreja pelos gastos que uma igreja tem. Se você for num cinema, você usa a luz, o banco, tudo é pago. É verdade ou não é? Você entra dentro da escola, você paga o imposto que é pago para aquilo. Nada nessa vida funciona sem gastos. Ou funciona sem gastos? Já usou um botijão de gás gratuito? Não tem, tudo na vida você paga. Ah, pastor, lá em casa ninguém paga por nada, tem alguém pagando um preço. Tem um esforço empregado de alguém, e tudo na vida tem um custo. Amém? Jesus, ele fez um propósito com você. Você mantém ele, ele te mantém. É desse jeito, o sol, a lua, tudo vem gratuito. Por que eu estou falando disso para você? Porque muitas pessoas se chateiam quando elas precisam ser gratas. É verdade ou não é? Mas todo mundo espera que você tenha uma boa atitude com ela. Não é assim? Você pega um casal, por exemplo. Sempre um casal acha que o outro deveria oferecer mais. Mas para eu receber mais, eu tenho que oferecer mais, sim ou não? Mas aí fica naquele, todo mundo quer que o outro se doa mais. Não é? Vira uma confusão. Vira ou não vira? A Bíblia diz o quê? O que você acha que os homens devem fazer, faça antes.
Plante, você vai colher. Ofereça, você vai receber de alguma forma. Ah, mas esse não dá valor. Mas a vida vai te trazer, porque a vida é desse jeito. E aí ele fala do arrependimento, ó. Não vos digo antes, se vos não o quê? Se eu não me arrepender, todos de igual modo o quê? Ah, mas eu já me batizei, eu já vou na igreja, pastor. Eu vou uma vez por mês na igreja, eu vou duas, vou. Não importa. A Bíblia diz, se não tiver arrependimento, seja eu, pastor, que vivo na igreja, se eu não me arrepender, de igual modo eu vou o quê? Perecer. E não existe exceções. A Bíblia não conta exceções no Evangelho. Não existe ali, mas esse daqui nasceu premiado. Não, não tem. Todos nós precisamos do arrependimento. Mas eu só vou me arrepender se eu realmente entender quem eu sou. Amém? O que Cristo fez por mim, a minha dependência, como aquele publicano fazia. Ah, pastor, eu não preciso de igreja. A gente fala isso o tempo todo. Eu já falei isso também. Mas eu precisei de igreja. Amém? As pessoas dizem um monte de coisa, mas os dias vão mudando. Tudo que você está vivendo hoje, é fácil isso que eu estou te falando. Pergunta para uma pessoa de 80 anos de idade, e ela vai dizer para você quantas vezes a vida deixou ela sem saber o que fazer. É verdade ou não é? Quantos anos a dona Nereide tem? Não tem? Claro que tem bastante. Quantas experiências nessa vida a senhora já passou? E quantas experiências já passou, não é? A senhora parou e o que eu faço agora? Não é assim? A dona Maria lá tem 86 aninhos, né, dona Maria? Quantas situações a dona Maria já passou que ela achou que estava tudo bem, que ela conhecia, e ela percebeu no momento que ela não sabia mais o que fazer. Ah, mas agora ela já sabe. Não, ela vai enfrentar outras situações que ela vai olhar e não vai entender. Às vezes com filhos, às vezes em relação ao casamento mesmo, às vezes em relação à saúde. Ah, mas eu tenho boa saúde hoje. Você tem hoje, amanhã você vai no médico e ele fala outra coisa para você. E você fala, como é que pode, né? Você estava bem outro dia, tudo estava bem. De repente você se depara com uma situação que você não sabe mais o que fazer. Então todos nós somos carentes de Jesus. E se não é hoje, cuidado, amanhã você pode ser. Amém? Ninguém já nasce sabendo, não, eu vou passar isso e aquilo. Não. Você pode passar um monte de coisas. Esteja preparado com Deus. Ou então, de qualquer forma, todos vão o quê? Perecer. Lucas 13, 3. Aí eu vou pedir para você abrir comigo também em Atos 3, 19. Não está longe não, você vai para frente um pouquinho. Atos 3, 19. Atos 3, 19. Amém? Quando fala se arrepender, a gente pensa assim, né, nas pessoas que cometem coisas que a gente fica assustado, né? Alguém que mata, alguém que rouba, alguém que se prostitui, alguém que adultera. Mas pecado não é só isso não, viu, irmãos? Pecado é quando você fofoca de alguém, você aponta o dedo, você julga uma situação na vida de alguém. Você pode nunca abrir tua boca, mas está pensando mal do irmãozinho, da irmãzinha. A gente achar que é melhor que a outra pessoa. E o problema, quem julga você, ele está vendo tudo. Entendeu? A gente julga os pecados que aparecem, as fofocas que vêm, mas Deus, ele vê direto o coração. Então não tem ninguém que está encoberto diante de Deus. Diante de Deus. Então você olha assim e fala, eu nunca me prostituí, nunca adulterei, eu nunca roubei nada de ninguém, mas já fiz fofoca, né? Pensei mal, julguei dentro de mim, olhei com má intenção para alguém, então você está condenado igual o outro. Você está entendendo? Para Deus não adianta você fugir, porque fala, mas eu vejo o que você faz. E o que adianta? Então ele diz assim, arrependei-vos, pois, e o quê? Converter muda a direção. Para que sejam apagados os vossos.
E venham assim, ó, os tempos pela presença do... E agora talvez vou te chocar um pouquinho, mas grande parte daquilo que nós enfrentamos hoje é fruto de um pecado de ontem. Então ontem você comete um erro, hoje você colhe um erro. Hoje você adultera, amanhã você é traído. Ah, mas por que fez isso? Eu nunca fiz isso. Fez lá atrás. Porque você colhe da vida aquilo que você planta. Só que as figuras, às vezes, elas acabam se confundindo. Porque trair não é só adulterar, amém? Tem várias formas de traição que elas voltam. Você deixa de honrar o teu pai, a tua mãe hoje, aquele de idade, e amanhã as pessoas te deixam na mão e você fala, eu sempre estive junto com os meus amigos, mas você deixou aquele que menos deveria ter deixado de lado, que a Bíblia manda você honrar teu pai, tua mãe, não é verdade? E aí a gente despreza, então a vida a gente está colhendo o tempo todo. A Bíblia nos dá um conselho, ele fala para você assim, se arrepende. Olha para aquilo que está na tua vida hoje, se arrepende e se converte, mude. Se eu mudar, pastor, eu vou deixar de colher? Pode ser que sim, porque a Bíblia promete, para que sejam apagados os vossos. E o problema do pecado, irmão, que ele só se apaga quando você se arrepende dele. Não precisa só deixar de fazer. Pastor, eu roubava, mas agora eu não roubo mais, então não vou colher. Se você realmente não se arrepender daquilo, você vai colher. Amém? O pecado ele é apagado quando há um profundo o quê? Arrependimento. Então as pessoas deixam de fazer o erro, mas você se arrepende daquele erro? Não. Pastor, eu me arrependo. Quem se arrepende ele não se importa mais com as consequências, porque ele realmente se arrependeu. Concorda comigo? Eles são apagados. Aí a Bíblia diz que você passa a ter tempos depois, de refrigério, por causa da presença de Deus, que ela se aproxima de você. Mas a Bíblia diz que Deus não ouve a quem? Ao pecador. E pecador, você não deixa de estar no pecado porque você parou de cometê-lo. Ele só deixa de existir quando é o arrependimento praticado. Por isso que eu falo, nós precisamos dia após dia. Ah, mas eu me converti há 20 anos atrás. Não quer dizer nada. Você limpou a casa semana passada. Está limpa hoje? Não. Você entendeu? Eu preciso continuar limpando a cada dia. Ou eu posso perder a minha salvação. E aí vem depois uma terceira coisa que eu preciso fazer. Já que eu me arrependi, lá em versículo de primeira carta de João 9, vamos lá? Primeira carta de João 9. Quem se arrepende, ele diz, 1:9, primeira carta de João 9. Esses versículos, eles são base. É bom você marcar na tua Bíblia, irmão, que você vai precisar desses versículos a vida toda, amém? O que ele diz para nós? Se confessarmos os nossos pecados, ele quem? Jesus, Ele é fiel e para nos os pecados e nos purificar de toda. Só lembrando você, ficar confessando não é ficar confessando para os irmãos, que nem todo mundo ensina por aí não. Isso aí só gera fofoca. Amém? Quando ele está falando de confessar, é para Deus. Amém, igreja? A não ser que você tenha um casamento, você pecou contra teu marido, aí é uma só carne, então os dois, não é? Ou se você lesa alguém, o lesado precisa de reconhecimento, mas você não tem que expor tua vida para ninguém. Amém? Amém, igreja? Se você confessa, ele é fiel e para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Tudo que foi injusto cessa na tua vida naquela hora. Juntamente com isso daí, vai lá em Romanos 10:10, você está na carta, você volta para trás novamente, você vai encontrar Romanos ali antes de Coríntios,
Volta um pouquinho, 10:10. Não adianta eu só confessar com a boca, mas o meu coração tem que estar acompanhando. Quando falo coração, lembrando, é a minha consciência. Amém, igreja? A tua consciência, ela tem que estar na mesma direção, alinhado. Porque falar da boca, você fala. Já discutiu com alguém? Você fala o que tiver que falar, não é assim? A pessoa diz coisas, tem filho que briga com o pai, com a mãe, fala um monte de coisa. Ele nem é nada daquilo, né? A Bíblia diz que o perdão, ele é necessário que ele esteja alinhado com as suas palavras. Amém? Quando as duas coisas caminham na mesma direção, aquilo tem um valor diante de Deus. Visto com o coração se para a justiça, lá o coração precisa crer e automaticamente a sua boca já faz o quê? Para a salvação. Quando você alinha essas duas coisas, a salvação ela é conquistada. Então, por exemplo, por que você precisa aceitar Jesus? Você se arrepende e a tua boca confessa Jesus. A gente faz todo mundo, na hora que está morrendo, confessar Jesus. Mas se o coração não estiver alinhado, a boca só falar. Tem gente que diz que não, se só confessar, mas a Bíblia deixa claro, visto que o coração tem que crer, por isso que eu preciso pregar. Não é só mandar a pessoa confessar, não, fala que você aceita Jesus. Todo mundo fala que aceita. Um advogado estava me comentando comigo outro dia, todo mundo que vai preso, ele vira crente lá. Mas por que ele vira crente? Porque ele quer Jesus? Porque é mais seguro. No meio dos crentes, é mais tranquilo. É ou não é? Então, quando pergunta, não, minha mãe é crente? Não, eu sou crente também. Onde você vai? Fica no meio dos crentes. Aí, quando sai pior do que o Barrabás, né, irmãos? Sai do jeito que estava, coração endurecido, empedrado. Mas é porque a boca confessa, mas o coração não acompanha. A Bíblia diz, inclusive, a sua mente crê, mas o seu coração não está contigo, está lá em Provérbios. Aí não acontece o que eu quero, porque se eu tiver com o coração aliado com a mente, como eu imaginar, vai ser. Amém? Mas tem que estar as duas coisas alinhadas. A minha mente aqui falando, pensando, mas a minha consciência realmente afirmando aquilo. Não é isso realmente. Amém? Então, a terceira coisa que eu preciso de fazer é confessar. Com a boca e com o coração. O quarto passo, eu já confessei, e isso é a vida toda. Abandone, deixe. Deixa de lado aquilo a qual você já confessou. Onde está isso na Bíblia? Isaías 55, vamos lá? Eu vou ler os 7 só. Não vou ler os demais, não. Pastor, essa mensagem é para quem? Para mim mesmo. Amém? Porque se eu não abandonar todos os dias qualquer caminho que me roubar da presença de Deus, eu posso perder minha salvação, mesmo sendo um pastor. Amém, igreja? Então, de tempos em tempos, você tem que pegar a tua vida. Acho que todo mundo faz isso, né? De vez em quando faz uma faxina em casa e fala, não, vou fazer uma faxina. Aí se arrasta os móveis, né? Você tira as coisas do lugar, porque você acha que pode ter alguma coisa lá que ficou para trás, não é assim? A nossa vida é igual. Você precisa de vez em quando fazer essa faxina e retirar tudo. Pastor, ficou ainda alguma coisa que eu percebo agora. E quanto mais você tira coisa da sua vida, mais fica evidente aquilo que sobra, que não é bom. Amém? Por isso, tanto faz, começa a tirar tudo que você puder. Logo, logo você vai percebendo ainda o que ficou. Deixe o ímpio seu. Deus manda claramente, você viu? Tem que deixar. Deixe o ímpio seu. Ah, não, mas é que ele trabalha lá porque ele precisa. A Bíblia manda, deixe o caminho, para. Amém? Você tem que parar, você tem que deixar. Ah, mas ele faz aquilo porque é a única saída dele. Não, a única saída é Cristo, irmão.
A sua saída nunca vai ser a sobrevivência do pecado da carne. A tua saída tem que ser a presença de Deus. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno, o que é de mal, o homem que está errado, os seus pensamentos. E se converta a quem? Que vai se compadecer dele e torne para o nosso Deus, porque grandioso é, hein? E aí vem uma coisa interessante. Quando vem o perdão, Deus sana, provavelmente a cura vem. E algumas pessoas não entendem isso. De vez em quando a gente fala para alguém, essa pessoa precisa estar ali em particular com Deus. É isso. Ela precisa, a boca, o coração, realmente se inclinar para que haja o compadecer de Deus e o perdão vem. E automaticamente com o perdão, e aí não adianta a gente fazer pelas pessoas, tem que ser cada um, ela precisa de entender, e todo mundo precisa de ser justo consigo mesmo, e aí vem a cura de Deus, vem a misericórdia de Deus, que vem nesse passo, eu me arrependo, eu confesso, eu abandono, e aí começa uma parte boa, eu começar a colher aquilo da qual Deus trabalhou na minha vida. E aí eu só preciso, após essa parte, crer. E aí está lá em João 3,16, vamos lá? Já estou terminando, viu, igreja? João 3,16. Isso aí você conhece até de pensamento, não é? Qualquer guardanapo dentro de casa, pano de prato, de cozinha, caminhão, você vê nas placas, né? Porque Deus amou o mundo de tal. Se Deus amou você, amou aquele cidadão que está sofrendo hoje, você acha que Deus não vai curar ele, não vai libertar ele, Deus não vai abrir a porta? Você acha que Deus não vai exaltar a vida dele? Você acha que um caminho não vai surgir para ele? Você acha que Deus vai deixar aquela pessoa na queda? Não vai. Porque ele fala, se você crê nele, ele já é, ele não vai se tornar. Quando eu creio, ele já me torna salvação para a minha vida. Porque ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que já deu, né, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não. E aí quando ele fala para que não pereça, por mais que os teólogos afirmem o contrário, ele está dizendo para você, perecer é uma doença, é uma miséria, é um juízo errado, é a espada que a vida traz. Tudo isso ele diz para que não pereça e tenha a vida o quê? Eterna. E a vida eterna, ela não é conquistada. A vida eterna, ela vem igual a uma faculdade, por exemplo. Um cidadão, ele está estudando medicina. Ele não se torna médico dia necessariamente que ele se forma. Ele vem se tornando médico desde o primeiro dia de aula. Amém? Ele está mais próximo de um médico no 5º estágio, depois ele vem na parte acadêmica, que ele precisava fazer lá o habitar, ele passa a ser um residente, ele está se tornando aquilo, amém? E não é um dia o diploma que faz ele ser um médico, você pode dar um diploma para alguém de medicina, e ele continua não sendo o quê? Um médico, amém? Se colocar uma vida diante dele, ele consegue fazer algo? Não. Mas ele se torna médico a cada, um advogado, ele está se tornando advogado a cada dia. Um profissional de uma área, ele está a cada dia se tornando profissional naquilo. Ah, mas ele já se formou e ainda às vezes não está pronto ainda, porque precisa dos macetes, não é? Os jeitos. Eu fui um dia lá ver o Roberto e estava mostrando para mim os negócios lá que ele trabalha de dente lá, né? Não é só se formar. Quando você se forma, você começa ainda a aprender, ainda você mistura o que um sabe, o outro sabe, né? Aí você pega o conhecimento de alguns, os erros, e você se torna um bom profissional. O Roberto é excelente, não é? Mas por causa daquilo que ele já faz há um tempo. Ô pastor, mas por que chega a esse ponto? É uma mistura de dia após dia, não é? Parte após parte. Você pega o vendedor, é a mesma coisa. A cada dia que passa, ele vai se aperfeiçoando, não é assim? E ele vai se tornando aquilo que é.
A salvação é a mesma coisa. Eu estou na salvação, mas ainda não estou. A cada dia aquilo vai se tornando mais realidade. Se algum momento eu perder essas coisas, eu volto a estaca zero, perdi tudo. Aí ele diz assim: para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida eterna. E o último passo, igreja. Deixa eu falar mais um versículo aqui desse, Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Pode ler no monitor comigo. Senão eu vou deixar essa parte aqui, ó. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração o quê? Creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Por que se Deus ressuscitar dos mortos? Ou eu creio que a obra foi feita por inteiro, ou eu não creio. Amém? Tem gente dizendo que Jesus foi um profeta. Profeta não ressuscitaria. Amém? Ou eu creio que Cristo realmente é o Filho de Deus que morreu por mim, e se Ele fez isso, não tem câncer, não tem diabetes, não tem doença que não possa ser curado. Qualquer tipo de doença é eliminado. Não existe vida financeira que Deus não mude, profissional que Ele não mude. Ele é o Senhor de tudo. Amém? Mas eu preciso entender que realmente Ele ressuscitou Ele é o único Senhor para nossas vidas. E o último versículo, João capítulo 1, 12 e 13. João capítulo 1, versículo 12 e 13. O 12 ele deixa claro, irmãos, não existe preferência para Deus, né? O que ele diz lá? Lê comigo. Mas a todos quantos Você vê que ele não coloca limitação para quem, o erro. Ah, pastor, mas ele sempre foi mal. Foi, e pode ser a melhor pessoa que existe. Você pega no Evangelho, quem foi o maior apóstolo de todos? Quem foi o melhor apóstolo da Bíblia? Não, que Pedro, eu acho que foi o Paulo. Sim ou não? Acho que ninguém ganhou almas tanto quanto o Paulo ganhou. Mas qual foi o pior carrasco antes da conversão? Paulo. O Paulo, ele era maldoso. Ele mesmo diz lá, a Bíblia mesmo deixa em Atos 9 e fala que ele respirava ameaça e morte. O homem era um poço de ódio. Ele respirava ameaça e morte. Tudo que ele fazia era com fundamento. Eu vou causar o mal contra esse povo. Era pior. Aí você vai questionar a conversão de um homem daquele? Não tem como, né? O homem apanhava, era espancado, chicoteado, jogavam para fora da cidade, quase morto. Ele levantava, sacudia as coisas, entrava na outra e apanhava de novo. Não é? Aí alguém questionava, ele falou assim, não, eu estou aqui para isso. Eu sou o preso do Senhor, ou seja, ele era bom sendo mal, né? Bom que eu digo, não no sentido qualidade. Ele fazia muito bem o papel de maligno, mas ele foi muito melhor sendo o papel de convertido. Sim ou não? O que ele fez era muito maior. Então não importa o quanto você andou na contramão. Se você quiser, você anda o que você quiser no lado direito da pista. Amém? Porém, na vida é assim, se eu andei 10 quilômetros para trás, vou ter que andar 10 para frente. Não é? Se eu fiz o mal, preciso me arrepender, retornar, e o que eu andei na contramão, eu preciso andar agora na direção correta para chegar onde precisa. Amém? Aí não tem atalho. O caminho é essa aqui que a gente viu. Graças a Deus. Vamos orar? Sentadinho mesmo, curva a sua face e fecha os olhinhos agora. Soberano Deus e Pai eterno, nós fazemos agora uma oração sincera ao Senhor, Pai. E aprendemos hoje, Jesus, que todos nós já estamos condenados. De alguma maneira, meu Deus, todos nós pecamos, erramos e estamos destituídos da Tua presença. Mas se nós reconhecermos, se nós nos arrependermos, se nós confessarmos, se nós abandonarmos, se
crermos, ó Deus, e nós recebermos o Senhor nas nossas vidas. Se nós recebermos com sinceridade, todos nós nos tornaremos verdadeiramente da família do Senhor, Pai. Meu Deus, então nos perdoe hoje. E quando eu falo nos perdoar, meu Deus, eu não estou falando com uma igreja que está começando hoje, mas eu estou falando com pessoas que já são convertidas, Pai, há 20, 30, 40, eu não sei, 50 anos, há 10, há 1 ano. Mas todos nós somos carentes, Deus, de nos convertermos a cada dia. E se em algum momento, ó Deus, nós nos esquecermos desses princípios, nós poderemos perder a maior de todas as bênçãos, que é um dia poder estar lado a lado ou frente a frente com o Senhor. Meu Deus, então não nos permita, Pai, que a salvação escape de nossas mãos.